Esse é o endereço que você deve entrar para fazer o preenchimento do formulário do DS-160. Quando você entrar nesse site, vão aparecer algumas opções de formulário. Você vai escolher a primeira, DS-160, que é o formulário utilizado para fazer qualquer solicitação de visto não imigrante, seja o de estudante ou o de turismo. Você vai ter que escolher o país onde você vai fazer a solicitação, ou seja, onde você vai no consulado. No caso, é o país e a cidade. No Brasil, a gente tem algumas opções, eu vou escolher o Rio de Janeiro. É importante destacar que quando você escolhe Brasil, ele automaticamente já vem com algumas ajudas em português. Então, se você ficar com alguma dúvida no que significa alguma pergunta ou resposta, você vai ter lá a tradução para o seu país. Depois que você fizer a escolha do local, você vai cair nessa página. Essa página é importante porque nela ela vai te dar o número da sua aplicação e a sua pergunta de segurança. Com isso, você pode voltar ao seu formulário de onde você parou. Então, caso você não tenha alguma informação disponível no momento, você consegue salvar o formulário e depois você retoma exatamente no mesmo lugar, sem precisar preencher tudo de novo. Escolha a pergunta de segurança que seja mais fácil de você lembrar a resposta. O nome do e-mail da sua mãe, o nome do e-mail do seu pai, a cidade onde seus pais se conheceram, enfim, tanto faz. Só anote a pergunta e a resposta, porque você também vai precisar, caso você queira voltar para o formulário da onde você parou. Na primeira página, você vai preencher as suas informações pessoais. Nome, sobrenome, depois novamente nome completo, data de nascimento. Toda vez que tiver esse símbolo do izinho, você pode clicar que ele vai abrir um box com algumas informações, caso você tenha dúvida. Então, por exemplo, no estado civil, ele já te dá ali a tradução de todas as opções. Married é casado, single é solteiro e por aí vai. As informações que eu preenchi nessa página são fictícias, mas é só pra gente ir acompanhando. Então, ele pede primeiro o sobrenome, depois o nome completo, na língua nativa, no caso português. Depois ele pede se você já teve algum outro tipo de nome de filiação religiosa, profissional, etc. A resposta geralmente é não. E se você tem um telecode que representa o seu nome, também não. Aí você preenche o seu sexo, masculino ou feminino, o seu estado civil. Por último, vem sua data de nascimento, cidade, estado e país de nascimento, Brasil. A segunda página também é referente às suas informações pessoais. Qual o seu país de nacionalidade, no caso Brasil, e se você possui nacionalidade de algum outro país. Então, no Brasil tem muita gente que tem nacionalidade italiana, portuguesa, alemã. Aí nessa hora você tem que informar caso você tenha algum outro passaporte. Se não, é só colocar não. A segunda parte é referente aos documentos de identificação nacional dos Estados Unidos. Se você já teve alguma carteira de identidade ou uma carteira de motorista nos Estados Unidos, se você tem o Social Security, que é o equivalente ao CPF nos Estados Unidos, ou se você tem o número de identificação de pagamento de taxas, o Tax ID. Caso você não tenha nenhum desses dos Estados Unidos, não é do Brasil, você coloca Does Not Apply. Nessa página você vai começar a preencher as suas informações de viagem. Então, qual é o propósito da sua viagem? O visto de estudante é o F1, Academic or Language Student. É essa opção que você vai selecionar. Vai abrir mais um box para você selecionar e aí você, sendo o estudante, você é o F1. O próximo box é para você informar se você já tem planos específicos de viagem. Aqui muita gente tem dúvida porque não necessariamente está com a passagem comprada. Mesmo assim, caso você já tenha o seu I-20, né? Você já tem o seu I-20, por isso você está preenchendo o formulário, você já sabe a faculdade para onde você vai cursar e o período no qual você vai cursar. Então, sim, você tem planos específicos de viagem. E ali no box de ajuda, ele até fala que se você não tem a data correta de chegada, é para você informar uma estimativa. Então, na date of arrival, a data de chegada, você coloca o início das aulas ou o início da pré-temporada. Arrival City é a cidade de chegada nos Estados Unidos. Então, caso você já saiba a cidade com o aeroporto mais próximo da onde você vai estudar, você coloca ela. A date of departure é a data de saída do país.
ou seja, quando você pretende deixar o país. Não é necessariamente a data de formatura. Caso você deseje visitar o seu país, você tenha planos de ir para o Brasil nas férias, você coloca, então, a data das próximas férias. City of Departure é a mesma coisa, vai ser a mesma cidade que você chegou nos Estados Unidos, provavelmente você vai sair, você vai comprar, né, um voo ida e volta. E nas localizações que você pretende visitar nos Estados Unidos, você coloca a cidade da sua faculdade. O próximo box de informações é sobre o endereço onde você vai ficar nos Estados Unidos. Aqui você coloca o endereço da sua universidade, caso você resida na universidade, ou o endereço da casa onde você vai residir. Caso você saiba que não vai residir na universidade, mas ainda não tem o endereço completo, coloca o da universidade e depois, na hora do embarque para os Estados Unidos, eles vão te perguntar novamente e aí você faz essa atualização na hora do check-in com a companhia aérea. Ele vai te perguntar também quem é a pessoa que está pagando pela sua viagem. E aqui é importante você colocar a mesma informação do patrocinador, do seu sponsor, que aparece no seu I-20. Então, no caso de ser o seu pai, a sua mãe ou algum parente, você coloca como other e aí depois você especifica qual é a relação dessa pessoa com você. Então aqui você seleciona o other, ele vai te pedir para você preencher as informações de quem é essa pessoa. Você coloca o nome completo da pessoa e um contato, de preferência o telefone e o e-mail, e aí a relação dessa pessoa com você. No caso de ser seu pai, sua mãe, sua avó, algum parente, você coloca ali, pai e mãe é parent. Outro parente é other relative. A próxima pergunta é se a pessoa mora no mesmo endereço que você. Caso sim, você coloca yes, caso não, você coloca no, e aí vai aparecer o box para você preencher o endereço da onde essa pessoa mora. A próxima página é para você preencher se tem alguém viajando com você. Geralmente você está indo estudar sozinho, então a resposta no é mais fácil. Caso você esteja indo estudar com algum amigo ou algum parente seu vai te acompanhar na viagem, você pode preencher que sim, e aí ele vai abrir um box para você informar quem é essa pessoa. A próxima página de perguntas é referente ao seu histórico de viagem nos Estados Unidos. Então, se você já esteve nos Estados Unidos, se você já teve visto para os Estados Unidos, se você já teve algum visto para os Estados Unidos negado, ou se alguém já preencheu alguma petição ou deu entrada em algum documento no seu nome no Serviço de Imigração dos Estados Unidos. É importante destacar aqui que toda vez que você preenche que sim, você vai ter que dar mais informações sobre isso. Então, se você já esteve nos Estados Unidos, você vai ter que informar a data que você teve, o período que você teve das últimas 5 vezes. Se você já teve um visto para os Estados Unidos, seja de outra categoria como de turista, ou seja da mesma categoria como de estudante, você também vai ter que informar as datas do seu visto. Como exemplo, eu cliquei aqui em sim, que eu já estive nos Estados Unidos, e aí ele abre o box para eu preencher as informações, a data de chegada e a estimativa da duração, né? Quanto tempo eu fiquei, 1 mês, 2 semanas, 10 dias, enfim. E ali no box de ajuda ele fala, se você não tem certeza da data correta, informa a sua melhor estimativa. Então, você visitou a Disney quando você tinha 2 anos com seus pais. Você sabe ali mais ou menos o período, você foi em janeiro, você foi em novembro, enfim. Mas você não sabe exatamente o dia, exatamente a data que você entrou e que você saiu. Você coloca ali a sua estimativa. É importante sempre ser o mais fiel possível. Então, se você já teve, mesmo que você não se lembre muito bem, coloca que sim e coloca a sua estimativa, porque eles vão ter os seus dados, eles vão ter o seu histórico lá para bater. Na próxima página, eles vão te pedir o seu endereço e as suas informações. Você está no Brasil, você ainda é residente do Brasil, então você preenche as suas informações de residência no Brasil. Nessa página, a gente tem uma novidade. Eles acabaram de colocar uma informação adicional relacionada às redes sociais. Então, você precisa preencher se você tem uma rede social. No caso de você ter mais de uma, você escolhe qual você quer informar. Então,
No Instagram você informa ali o seu usuário, ou então no Facebook você informa ali o seu nome ou o link para o seu Facebook. Eu coloquei o link da Intersports America como um exemplo, mas é importante destacar que você tem que colocar o seu pessoal, né? A sua informação pessoal. Então, o seu Instagram pessoal, o seu Facebook pessoal ou qualquer rede social que você tenha. A próxima página é para você preencher as informações do seu passaporte. O seu tipo é regular. Se você é um cidadão comum que tirou um passaporte, o seu passaporte é regular. E aí você informa um número. No Passport Book Number, o passaporte brasileiro não possui essa informação. Nós não temos isso no nosso passaporte. Então você coloca ali no box Does Not Apply e ele vai já zerar esse box. Você não precisa fazer esse preenchimento. E aí você coloca o país onde foi emitido o seu passaporte, a cidade, o estado, se o estado estiver constando no seu passaporte, e as suas informações de data de emissão e data de expiração. A última pergunta é caso você já teve um passaporte perdido ou roubado. Se sim, você coloca que sim, e aí você vai precisar preencher mais informações sobre isso. A próxima página é para você colocar as informações de uma pessoa de contato nos Estados Unidos. Como você está indo estudar em uma faculdade nos Estados Unidos, a nossa sugestão é que sempre você coloque uma pessoa da faculdade. Então você coloca ali o nome, o endereço da faculdade, as informações de contato dela, o e-mail dela de trabalho, e aí na relação com você, você informa que ela é um oficial da faculdade. No caso, a escolha que você coloca é School Official. A próxima página de informações é sobre os dados dos seus pais. Então você vai ter que informar o sobrenome, o nome, a data de nascimento e se eles estão nos Estados Unidos. Depois que você passa as informações específicas do seu pai e da sua mãe, ele vai te perguntar se você tem outros parentes imediatos nos Estados Unidos. E ali no box ele faz a distinção de que parentes imediatos são irmãos, esposa ou esposo. Depois que você responder se você tem outros parentes imediatos nos Estados Unidos, vai abrir um outro box perguntando se você tem qualquer tipo de parente nos Estados Unidos. E aí entra tio, tia, primo, prima, parentes mais distantes. Caso você tenha, você coloca que sim, caso não, você informa que não. A próxima página é para você informar a sua ocupação. E aí, assim, é muito importante a gente fazer uma distinção. Caso você esteja estudando e vá direto para uma universidade, você já esteja numa universidade, ou você está no seu ensino médio e já aplicando para um visto para estudar na universidade, você coloca que você é student. Caso você já tenha se formado, você não está mais estudando e você não trabalha, você coloca not employed. Se você coloca que você é estudante, ele vai abrir um box para você preencher as informações de onde você estuda. Se você coloca que você é employed, você está trabalhando, ele vai te pedir um box com as informações de onde você está trabalhando. Caso você coloque que não possui ocupação, que é not employed, que não trabalha e nem estuda, ele vai te abrir um box pedindo para você escrever alguma justificativa. A justificativa de preferência em inglês pode ser algo bem simples, igual eu escrevi. Eu não estou trabalhando nem estudando no momento, porque eu estou me preparando para ingressar numa universidade nos Estados Unidos. O próximo box é para você preencher se você já foi empregado em algum momento, ou seja, se você já teve a sua carteira assinada, se você já trabalhou. Caso você informe que sim, você vai ter que preencher os dados disso. E a próxima pergunta é se você já esteve inscrito, já se matriculou, já cursou alguma instituição de secondary level. E aí no box ele informa que secondary level seria o equivalente a uma faculdade ou uma pós-graduação ou acima. A próxima página vão ser sobre informações adicionais de trabalho, educação e treinamentos. Então as perguntas são: você pertence a algum clã ou tribo? Qual a sua língua nativa, no caso português? Você vai preencher em inglês, português. Se você já viajou para algum país nos últimos 5 anos, se sim, você vai ter que preencher quais foram eles. Se você pertence, contribuiu ou já trabalhou para alguma organização de caridade. Se você tem algum treinamento ou alguma habilidade específica em armas de fogo, explosivos, armas nucleares, biológicas ou químicas. Se você já serviu ao exército. E, por fim, se você já serviu ou foi membro de alguma organização paramilitar, unidade de vigilância, grupo de rebeldes ou guerrilheiros.
Agora começam as partes das informações de segurança. Nessa página você vai ter que responder 3 perguntas. Você tem alguma doença que precisa ser comunicada? E aí eles listam algumas doenças. Você tem alguma desordem mental ou física que pode ser considerada uma ameaça à sua segurança ou bem-estar, tanto seu quanto de outras pessoas? Você é ou já foi viciado em drogas ou usuário? Na segunda página, em tradução livre, as perguntas são: você já foi preso, condenado, anistiado ou algo relacionado? Você já violou ou conspirou para violar alguma lei relacionada a substâncias controladas? Você está vindo para os Estados Unidos para engajar em prostituição ou você já esteve engajado nisso nos últimos 10 anos? Você se envolveu ou busca se envolver em lavagem de dinheiro? Você já cometeu ou conspirou para cometer algum tipo de crime relacionado ao tráfico humano? Você já ajudou de alguma forma alguém que havia cometido ou estava associado ao crime de tráfico humano? Você é esposo, filho, filha, esposa, irmão, ou tem alguma relação com algum indivíduo que cometeu tráfico humano nos últimos 5 anos, aos quais você tenha se beneficiado de alguma forma? Nessa parte, assim como em todas as outras partes do formulário, se você colocar o mouse e o cursor em cima da pergunta, ele abre com uma tradução também para te ajudar, caso você tenha alguma dúvida no idioma. Você já tentou ou já ajudou outras pessoas a tentarem obter o visto ou a entrada nos Estados Unidos através de alguma fraude ou de maneira ilegal? Você já tirou a guarda ou a custódia de um cidadão americano fora dos Estados Unidos, sendo que a custódia legal pertencia a um americano? Você já votou nos Estados Unidos violando alguma lei ou regulamento? Você já renunciou à cidadania americana para evitar ser taxado, ou seja, pagar imposto? Uma vez que você preencheu essas informações de segurança, ele vai te pedir mais 2 pontos de contato no seu país. Então, assim, é importante que não seja nenhum parente seu. Pode ser um amigo, um vizinho, uma namorada, só não pode ser parente. Você vai precisar das seguintes informações dessas pessoas: sobrenome, nome, endereço, cidade, estado, CEP, país, telefone e e-mail. Lembrando que lá em cima ele informa que precisam ser pessoas que moram no seu país de residência, ou seja, eles precisam morar no Brasil. Por fim, chegamos na última parte do formulário DS-160. Aqui você vai preencher suas informações do SEVES, o número do SEVES com o N na frente, o nome da escola, o curso que você vai estudar, ou a graduação, enfim, o endereço da escola, a cidade, o estado e o CEP. Lembrando que essas informações têm que estar exatamente iguais às do seu I-20. Depois que você preencher suas informações do SEVES e passar para a próxima página, você vai fazer a verificação das suas respostas. Então você confere se todas as informações estão corretas e se você precisa fazer algum tipo de edição ou de alteração. Lembrando que uma vez que você verifica, valida e envia esse formulário, você não consegue mais alterar. E essas são as informações que o consulado vai usar como base para te dar o visto ou não. Então é super importante que vocês façam essa conferência. O último que você vai ter que conferir, a última informação, é a de localização, que é aonde você vai fazer a entrevista. Então, no caso aqui, para mim, tá Rio de Janeiro. Beleza? Eu prossigo para a próxima página. Bom, na última página eles têm os termos, e aí você está informando que você declara que está dizendo a verdade e tudo mais. E aí ele vai te perguntar se alguém te ajudou a fazer esse formulário, a preencher esse formulário. Como é você mesmo que está preenchendo as suas informações, você coloca que não. E aí você faz o envio colocando o número do seu passaporte e a verificação ali da numeração para mostrar que não é um computador que está fazendo, e sim uma pessoa. E essas são as orientações básicas de como preencher o DS-160. Lembrando que se você tem alguma dúvida, se seu caso é específico, é sempre bom você procurar alguém que seja especializado nisso. Essas aqui são orientações básicas, as dúvidas mais frequentes. E também lembrando que sempre, sempre, sempre preencham as informações verdadeiras.